Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Salmos número 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? O Salmos número 1, ele diz assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? A igreja pode se assentar, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que a igreja não perdesse assim nem um minutinho do que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, aqui no Salmo 40 e no Salmo número 1, amém? Não vamos perder esse vídeo que o Senhor quer falar conosco. Quando Deus fala aqui no Salmo 40, olha, que ele usa a Davi com toda a sua adoração para criar esses salmos para Deus, esses cânticos que Davi fazia em forma de louvores para Deus. Quando ele diz assim para Deus, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando ele estava também tirando um chá horrível num lodo, lembra, querido, quando a gente estava lá no mundo, antes da gente vir a presença do Senhor, porque eu acredito que cada um de nós aqui já passamos lá atrás, já estivemos naquele mundo podre lá fora. Glória a Deus por aqueles que já nasceram no berço do Evangelho, mas nós temos testemunho para dar, nós temos testemunho para dizer à igreja que nós já estivemos lá fora, num saco de lodo. E sabe o que Deus fez? Ele é misericordioso para conosco, e muitas vezes nós não enxergamos a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque quando nós estávamos lá fora, quando nós estávamos no mundo de pecado, nós achávamos que éramos felizes. Nós pensávamos que tudo lá fora era bom, porque nós não tínhamos compromisso, um compromisso sério, nós fazíamos o que queria, íamos onde queria, voltava a hora que queria, era do jeito que a gente queria. Mas hoje, nós estamos na presença do Senhor, porque Ele tem algo de especial na nossa vida, porque nós viemos ao mundo pela graça do Senhor, que é para sermos adoradores dEle. Foi para isso que Ele nos criou, para que nós servíssemos a esse Deus poderoso, com louvor, com oração, com adoração, pregar a palavra do Senhor, buscar aqueles que estão lá fora, como nós um dia estivemos. Mas lembra do que Deus fez com você quando você chegou na presença do Senhor? Você consegue se lembrar como você chegou na presença do Senhor, querido? Eu me lembro quando eu cheguei na presença do Senhor, arrasada, com a vida sentimental lá embaixo, uma vida tribulada, uma vida de derrota, a vida financeira lá no zero. Foi assim que eu cheguei na presença do Senhor, entristecida da alma, com amargura, com o coração entristecido, com o coração cheio de mágoas. Foi assim que eu cheguei na presença do Senhor. Eu não sei se é diferente com você. Eu não sei se o seu caso foi diferente, mas a gente costuma falar que quando a gente não vai para a presença do Senhor por amor, a gente vem pela dor. E eu falava isso antes de me converter, eu falava que eu ia para Jesus, mas eu ia pela dor. E Deus, quando Ele põe a mão em cada um de nós para tirar a gente de lá de fora do pecado, é porque a gente já não estava aguentando mais, querido. É porque a gente já estava lá no fundo do poço, naquele lago, só tinha sua cabecinha para fora, clamando pela misericórdia de Deus. Por muitas vezes lá fora nós falávamos que já não íamos mais aguentar. Quantas pessoas estão na presença do
estava lá fora, pensavam até em se matar porque não aguentava mais. Achavam que eram felizes. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho, mas nós estávamos lá e Deus, o tempo todo olhando para nós, estendendo a sua mão de bênção, esperando o momento exato para Ele segurar pelas suas mãos, te puxar de dentro daquele lago cheio de lodo. Qual é esse lodo, irmã? Esse lodo é o pecado. É o pecado que a nossa carne cometia lá fora, mas que ainda podemos na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós somos carne, nós somos falhos e pecadores, porque perfeito somente Deus Todo-Poderoso, só Ele é o perfeito. Nós erramos, nós pecamos, mas hoje nós temos o privilégio de nos arrependermos e pedir perdão para Deus dos nossos pecados. A todo momento, a todo instante a gente peca sem querer, mas quando Deus fez isso conosco, que nos puxou de lá daquele lago horrível, cheio de lodo, podre, porque o pecado cheira mal, o pecado cheira mal, o pecado é horrível, e assim a gente estava um dia lá fora, afogado naquela imundícia que a gente achava que era feliz. E olha o que Deus fez conosco, nos puxou de lá de dentro. Dá para imaginar com seus olhos da fé, Deus te limpando da cabeça até os pés, te limpando, tirando toda a impureza, tirando toda a sujeira, tirando tudo aquilo que não agradava a Ele, limpando você de dentro para fora e de fora para dentro. E ainda tem mais. Ele trocou as suas vestes, te deu novas vestes, Ele colocou em você uma veste espiritual, aquela que nós não conseguimos ver com nossos olhos carnais, mas que Deus nos deu, uma veste espiritual branquinha, sem manchas. Naquele momento Ele te tirou lá do mundo do pecado e te firmou sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, amém? Aleluia. Essa rocha, em que fala na palavra do Senhor, que Ele nos firmou o meu pé numa rocha, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, você foi firmado ali, assim Deus fez na tua vida. Por isso que muitas vezes nós temos que pedir perdão a Deus, e na oração a gente tem que pedir para Deus limpar as nossas vestes espirituais de toda mancha do pecado, porque nós sem querer, quando a gente viu, já pecou. Às vezes de olhar para algo que não agrada ao Senhor, a gente já pecou. Às vezes de ouvir uma coisa que não agrada ao Senhor, sem a gente pensar na hora, já pecou. Quando a gente vai ver, aquilo não agradou ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos incomoda. Ele nos incomoda quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor. Mas Deus fez algo maravilhoso na nossa vida, nos tirando de lá do lamaçal do pecado e nos trazendo para a presença dEle. Mas sabe por que Ele fez isso? Que é para nós estarmos firmes, de pé, na rocha, com os pés firmados na rocha. Mas sabe para quê? É para servir a esse Deus Todo-Poderoso. Não é para ficar desanimado, não. Não é para se abater com as lutas e as adversidades que vêm contra a nossa vida. Porque na palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. O crente é perseguido. Por onde quer que ele for, ele vai ser perseguido. Porque como diz o versículo aqui, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não vai descansar enquanto ele não tentar até o último minuto contra as nossas vidas. Porque o que ele quer é atingir o crente. Ele não quer aqueles que estão lá fora, porque aqueles já são dele. Ele quer tirar o crente de dentro da igreja, da presença do Senhor. Ele quer tocar nos nossos filhos, nos nossos pequeninos, que estão crescendo na presença do Senhor e que vão ser futuros pastores, futuros presbíteros, futuros diáconos, futuros servos de honra na casa do Senhor. É isso que Ele quer, destruir a nossa vida. Mas foi para isso que Deus nos tirou de lá do pecado, para nós ficarmos limpos na presença do Senhor, firmes na rocha que é Jesus Cristo, e fazer a obra, e pregar a palavra de Deus, e ir buscar lá fora